Então, bem, querida pessoa, eu começo mais uma conversa nesse domingo, quando eu quero falar com você sobre o desenvolvimento de sua inteligência moral. E logo de início eu vou fazer aquele pedido que às vezes eu esqueço de fazer no final, que é para que você dê sinais aí na máquina, como de curtir, como de compartilhar o link, que é bem importante. Se inscrever no canal também é bom. A gente tem tido um crescimento lento, mas perceptível ou significativo, isso tem sido legal também. Então, dê aí a sua manifestação de apoio a esse tipo de conversa, esse tipo de transmissão que a gente tem feito nesse canal. Por isso eu agradeço. Há alguns dias, uma querida amiga viu a live que eu fiz, a primeira live que eu fiz totalmente dedicada à inteligência moral. Naquela live eu contei, inclusive, que eu cheguei a esse conceito de inteligência moral de uma maneira muito espontânea. Eu digo assim, foi por processos próprios de pensamento. E eu mesmo elaborei esse conceito de inteligência moral para depois, eu fui seguindo a lógica das minhas pesquisas, para depois eu descobrir que esse é um conceito que já tinha sido criado por norte-americanos, no caso. O que não me fez lamentar, não. É até legal saber que esse conceito já vai construindo já vai sendo matéria de um diálogo dentro da academia ou no mundo editorial, coisa assim. Mas então, essa minha amiga viu essa primeira live dedicada à inteligência moral, que eu fiz no dia 12 de junho, e ela me fez uma pergunta se é possível desenvolver por aprendizado a inteligência moral. Então, essa foi a pergunta que eu recebi. Né? É possível, então, que uma pessoa seja capacitada em inteligência moral? Ela pode treinar isso? Ela pode, como anuncia a nossa conversa, ela pode desenvolver isso? Ela pode tornar essa habilidade que, pelo menos de modo rudimentar ou de modo tradicional, vou dizer assim, de modo médio, existe em todas as pessoas, ela pode desenvolver isso, ampliar isso, expandir isso? Sim, ela pode fazer isso. A inteligência moral, como uma habilidade mental, assim como outras habilidades mentais, ela pode ser desenvolvida. Então, essa resposta eu já dou de cara, né? Mas hoje, então, eu quero falar sobre 3 passos que você pode dar, ou que você pode realizar para você desenvolver a sua inteligência moral. Eu vou fazer isso seguindo a seguinte estratégia. Eu vou apresentar esses 3 passos, ao mesmo tempo em que eu falo um pouco sobre uma das obras mais antigas, vou dizer assim, totalmente dedicadas ao tema da inteligência moral. E eu quero mostrar para você. Eu falo desse livro aqui, intitulado justamente como Inteligência Moral, de 2 autores norte-americanos, de sobrenome Kill e Lenick, e que escreveram esse livro para relacionar a inteligência moral ao mundo empresarial, ao mundo de negócios. O que tende, às vezes, a ser uma característica de algumas abordagens dos norte-americanos. E nenhuma crítica em relação a isso. Que também é uma forma de promover ou de chamar mais atenção para o tema da inteligência moral. Então, eu escrevi nesse livro, voltado então para o que se chama de mundo corporativo, e especialmente para se pensar a figura do líder como sendo um facilitador. Então, eles estão seguindo a tese de que se um líder se capacita em inteligência moral, ele vai gerar relações com os seus subordinados, ou relações no próprio ambiente de trabalho melhores, o que também vai ter um impacto na produtividade. Então, é basicamente essa a ideia desse livro. Esse livro também tem a virtude de apresentar uma abordagem também prática da inteligência moral, prática não só porque voltada para os negócios, mas prática porque eles dão justamente algumas ou dicas ou orientações que faz com que o leitor tenha a oportunidade de já
fazer mais do que uma reflexão sobre inteligência moral, fazer alguma espécie espécie não, até teste tem, né? E algumas indicações práticas para a pessoa cada vez mais se fazer consciente da sua inteligência moral. Então, essa é uma outra virtude desse livro. Mas, necessariamente, eles precisam também explicar a própria inteligência moral. E eu vou, então, fazer um pouquinho de uma coisa e fazer um pouco da outra. Vou explicar um pouco mais sobre inteligência moral e vou também fazer indicação desses passos que eu extraí do livro, no sentido de que eu procurei retirar o que era mais básico, mais elementar ou essencial no livro. Então é dessa forma que eu quero apresentar esses 3 passos para se desenvolver a inteligência moral a partir desse livro. Então vale a pena dizer, inicialmente, para explicar a ideia, o conceito de inteligência moral, que é um conceito já criado em 1990 por um psicólogo da Universidade Norte-Americana de Yale e juntamente com um estudante, com um discípulo dele da Universidade de New Hampshire. Então, os dois cunharam esse termo justamente associando isso ao discurso, à conversa que já se desenvolvia naquela época sobre inteligência emocional. Então, ali já surgiu essa concepção. Esses 2 autores, cujo livro eu apresento, eles então entraram mais a fundo nisso, né, com essa abordagem que eu comentei. E eles então, esses 2 autores, cujo livro foi no Brasil publicado em 2005, eles apresentam a inteligência moral como sendo uma habilidade mental que relaciona, que procura conciliar princípios morais, e aqui eu quero já dizer, princípios morais universais, fazer uma relação entre isso, ou conciliar esses princípios morais universais com objetivos e com comportamento. Então, todos nós traçamos objetivos para nossas vidas de maneira mais ou menos consciente, mais ou menos metódica ou sistemática, e esses objetivos, geralmente, eles também dirigem o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, nossos sentimentos e o nosso comportamento. Então, a inteligência moral dá essa oportunidade ou essa condição de eu harmonizar essas 2 coisas, esses princípios e a minha vida prática, vamos chamar assim, para resumir. Uma outra característica da inteligência moral é viabilizar ou permitir um equilíbrio entre a nossa natureza mais elevada, que é justamente a nossa moralidade, essa natureza referente à nossa moralidade, e a nossa natureza, nossa parte mais sombria. Quando eu digo a nossa natureza mais elevada, esse é um termo meu, não é dos autores, eu estou me referindo a uma concepção que se encontra em alguns textos, inclusive no texto de Freud, quando Freud, nas poucas vezes que Freud fala explícita e diretamente sobre moralidade, eu já fiz uma live dedicada a isso, ele fala disso, a nossa natureza mais elevada, que é essa da moralidade. É mais elevada porque ela implica a nossa capacidade de renúncia. Freud também fala de renúncia em outro texto. A nossa capacidade de renúncia e a nossa capacidade de pensar em alguma coisa maior do que nós mesmos. Então, isso é elevação, ou se quiserem, isso também é expansão. E a parte sombria, eu uso esse termo, nossa natureza sombria, fazendo referência à ideia de nosso lado de sombras, né? Nosso lado mais escuro, menos transparente, menos visível, menos conhecido, aquele lado que às vezes nos surpreende também, né? Que está mais associado, então, a um estado até mesmo mais primitivo nosso, né? Se nós pensarmos que nós temos uma grande linha de evolução como espécie e também como indivíduos, a gente também evolui, né? A gente deixa, né, aquele estágio em que a gente está muito preocupado com as nossas próprias necessidades, que é o que caracteriza muito uma criança muito pequena,
e como foi também os primórdios, né, da nossa evolução como espécie, porque nós tínhamos, né, nosso lado animal muito mais ou presente ou muito mais atuante em nós. Com ele não concorria justamente uma coisa chamada uma moralidade mais acabada, né? Eu já falei também em outra live sobre a moralidade primitiva e a moralidade madura. Então, nos primórdios, né, da nossa evolução como espécie, predominava uma moralidade mais primitiva, que é uma moralidade mais baseada no medo e na punição, por exemplo. Então, a inteligência moral nos ajuda a conciliar esses dois aspectos da nossa natureza, o mais elevado, de uma moralidade mais madura, e o lado mais sombrio, né, mais marcado por nossos impulsos, mais por nossos instintos. E a natureza moral vai justamente nos dar a chance de condicionar o modo como a gente busca satisfazer nossos interesses próprios. Então, todos nós temos interesses próprios, até mesmo interesses egoístas, e de certo modo está tudo bem com isso, não tem nenhum problema. A questão é como que a gente vai realizar esses interesses próprios e esse nosso egoísmo. A gente vai fazer isso a despeito de qualquer um, ou se a gente vai procurar manter alguns limites na nossa busca de realização dos nossos próprios interesses e até do nosso próprio egoísmo. Portanto, nós temos impulsos ou temos tendências que são contraditórias, que são às vezes concorrentes, e uma tarefa da inteligência moral é nos ajudar a gerar alguma conciliação, alguma harmonia entre esses diferentes conteúdos. Conteúdos, por exemplo, egoístas e altruístas, vamos falar assim, né? Então, essa é a compreensão de inteligência moral. Essa habilidade mental que nos permite associar nossos princípios morais aos nossos objetivos práticos, ao nosso comportamento prático. Então, é isso que é essa chance, essa oportunidade que a nossa inteligência moral nos dá. E aí também é importante entender que, dessa forma, diferentemente da inteligência emocional, a inteligência moral está sim vinculada já a um conteúdo que não é neutro do ponto de vista, vamos chamar assim, valorativo. Ela existe como tal, já vinculada à moralidade, aquilo que por ser moral também é bom, é positivo, é construtivo e edificante. E aí um esclarecimento muito importante quando se fala que inteligência moral parte ou considera princípios morais universais. Então tem duas coisas interessantes de se entender sobre isso. Vou terminar meu chá aqui antes que ele esfrie. Então, duas coisas interessantes a se entender sobre isso. Primeiro, a mais marcante é aquela que pode surpreender um pouco, né? Bem, como assim princípios morais universais? Eles existem princípios morais universais? Eu já, também em lives mais anteriores, já tratei um pouco disso, onde eu procurei justamente afirmar que um pensamento predominante que nós temos, que nós ouvimos e às vezes nós repetimos de relativismo cultural, ele tem certos limites, né? Especialmente porque isso que nós chamamos de moralidade, como eu já indiquei, isso é algo que foi desenvolvido dentro da biologia e a favor da biologia. A moralidade ela era, antes de tudo, um recurso de certas espécies para promover a sobrevivência. Se nós pensarmos que um dos traços mais característicos da moralidade é uma ética de cuidado, é uma preocupação com o outro, é a solidariedade com o outro, é a empatia, é o ajudar o outro, por exemplo. Então a gente pode entender quão essencial é essa inclinação moral, que eu vou resumir chamando isso de altruísmo, mas eu quero já colocar do lado disso a colaboração, né, que é uma mobilização por interesses comuns. Então a gente pode imaginar quão importantes são essas posturas para a sobrevivência do indivíduo e para a sobrevivência do grupo.
Isso é especialmente evidente quando nós pensamos a classe de mamíferos, o que já começa, então, essa ética de cuidado já começa, então, da relação do par parental, dos pais, com os seus filhos. Então, a moralidade ela já vem daí, o que nos sugere, né, que ela, portanto, nos seus rudimentos, ela era universal, né, pensando, né, na classe de mamíferos espalhadas pelo planeta Terra, e depois, no momento posterior, o ser humano, por necessidades também de sobrevivência, condicionadas a ambiente, condicionadas a momento histórico, os indivíduos precisam tornar essa moralidade um conteúdo consciente e o que eu gosto de chamar, e um projeto de ação. Né? É o que eu digo que aconteceu no primeiro milênio antes da era cristã, com a chamada, ou na chamada, durante a chamada era axial, quando os sábios surgem em diferentes lugares do mundo, formulando esses projetos morais. Eu falo isso, estou pensando aqui no Confúcio, por exemplo, com seus analectos, e Antigo Testamento da Bíblia, para citar dois exemplos, para parar por aí. Né? Mas então, e aí eu passo para o segundo ponto. Qual é a segunda coisa interessante? É que, então, pesquisadores, se eu estou pensando neste momento, especialmente no antropólogo norte-americano chamado Donald Brown, ele em 91 escreveu um livro totalmente dedicado aos universais. Se eu não me engano, é esse o título do livro, Os Universais. E ele, então, consegue identificar em diferentes culturas no mundo inteiro elementos que estão presentes em todas essas culturas. Outros pesquisadores se lançaram em pesquisas semelhantes, identificaram, por exemplo, respeito, identificaram o cuidado com o outro, identificaram transcendência, responsabilidade, cooperação, para falar de alguns universais morais apenas. Há outros universais que também são presentes em todas as culturas, como música, como alguma forma de governo, como mitos. Então, é inclusive uma lista bem grande que Donald Brown formulou falando desses universais. Então, a inteligência moral ela parte de uma noção de princípios morais universais porque eles de fato existem. E isso é também interessante porque mostra como que se pode ter uma relação com esses princípios morais que é uma relação, de certa forma, objetiva ou não necessariamente uma forma, por exemplo, baseada em crença ou religiosa. Né? Porque se parte do fato de que a humanidade ela recorreu, careceu, conservou e recorre a esses princípios morais universais. Então, conforme os autores cujo livro eu comento, Kiel e Lennick, eles dizem que para que se trate de inteligência moral, é importante que haja uma escolha de princípios morais universais. E eles, então, nessa obra chamada Inteligência Moral, fazem justamente isso. Eles selecionam 4 princípios morais universais para tomá-los como sendo uma base para a inteligência moral, especialmente em função do interesse deles, que era relacionar isso ao mundo corporativo. E eles, então, selecionaram integridade, que pode ser entendido como sendo uma coerência entre os valores e o comportamento, ou entre os princípios morais e o comportamento, ou entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Então, integridade, responsabilidade, como sendo aquela disposição de assumir, né, o que se faz, assumir os seus erros, assumir as consequências do que se faz, e também se manter fiel aos contratos. Então, responsabilidade, o segundo. O terceiro, compaixão, indicando um cuidado com os outros. E, por fim, perdão, que na minha leitura seria uma espécie de tolerância. Então, ele seleciona esses quatro princípios morais universais: integridade, responsabilidade, compaixão e tolerância. E esses são, então, os princípios que vão funcionar como sendo o critério da inteligência moral.
Então eu paro por aqui para indicar, né, para neste ponto, para indicar que esse seria o primeiro passo para o desenvolvimento da inteligência moral. Seria compreender a concepção de inteligência moral e, assim, definir ou selecionar os princípios morais universais. Então, se você quer desenvolver a sua inteligência moral, você pode já pensar, considerar quais são os conceitos, quais são as noções morais que, para mim, são muito importantes para eu basear minha inteligência moral. No curso que eu organizei sobre isso, né, sobre moralidade, eu apresento como princípios morais, eu estou agora fazendo uma associação com o livro de Kiel e Lennick, eu apresento como princípios morais uma lista de virtudes. Então eu trato de prudência, de coragem, de generosidade, de gratidão, de doçura, que mais que pode me ocorrer? Tolerância é outra virtude que eu abordo. Então é um conjunto, temperança, é um outro conjunto de princípios morais identificados como virtude. As virtudes elas vão sendo identificadas e elaboradas ao longo de centenas de anos. E eu fiz essa estratégia de selecionar um grupo de virtudes como sendo as virtudes que funcionam como princípios morais universais. Inclusive constatando que essas virtudes também compõem esses universais identificados pelos pesquisadores. Me ocorre, por exemplo, também justiça, uma virtude muito importante, humildade também. Então, isso está nas diferentes culturas, isso é valorizado. A coragem é valorizada, a justiça é super importante para manter a ordem social. Humildade também é algo que é apreciado, justamente porque a arrogância incomoda as pessoas, né? E por aí vai. Então, o primeiro passo para desenvolver inteligência moral, definir o grupo de princípios morais universais que são importantes para você. Na minha sugestão, uma lista consagrada de virtudes daria, inclusive, já essa orientação. Então, a minha pausa foi para isso, para indicar o primeiro passo para o desenvolvimento da inteligência moral, escolher princípios morais universais. Então, vamos seguir. Na sequência desse tratamento, surge um ponto em que é importante considerar o problema para o desenvolvimento da inteligência moral, que é justamente a defasagem entre inteligência moral e competência moral. Aqui eu chamo a atenção para um pequeno detalhe teórico, que é o fato de que esses dois autores eles separam esses dois elementos, inteligência moral e competência moral. Eu digo isso porque há outros autores, e eu falei disso na primeira live sobre inteligência moral, há outros autores que entendem que inteligência moral ela já necessariamente engloba a competência moral. Eu gosto mais dessa abordagem. Inteligência moral seria o saber. Então, por exemplo, conhecer os princípios morais universais e entendê-los, né, fazer uma escolha por eles também. Então, esse é o saber, inteligência moral. E competência moral é o fazer, que é como se constitui a integridade. Então, eu sei o que é moralmente correto e eu faço a coisa certa. Então, eu me torno moralmente competente, eu faço a coisa certa. Então, eu repito, a informação de que outros autores eles incluem competência moral dentro da inteligência moral e eu gosto mais dessa abordagem. Isso não faz uma grande diferença. Mas o problema, então, é essa defasagem entre essas duas coisas, o saber e o fazer. É a defasagem que precisava ser considerada para a gente falar de moral. Esse é o grande problema. Nós sabermos o que é positivo, bom, e não temos, por alguma razão, condição de implementar isso. Neste ponto, vale a pena mencionar a ideia de bússola moral. Então, quando eu escolho esses princípios
morais universais quando eu também defino os meus valores e as minhas crenças conforme esses princípios morais universais. Eu estou constituindo a minha bússola moral, porque é a partir desses princípios morais universais que eu vou guiar, então, a minha vida. Então, isso é a bússola moral. Esse é um termo que não aparece tanto em português, é um termo muito comum na língua inglesa, né? Eu acho um termo bem legal, uma imagem muito boa, né? Essa associação com a minha possibilidade de usar o norte, né, como uma orientação para todas as outras direções e posições na vida. Então, bússola moral é uma figura muito boa, muito produtiva para a gente pensar a moralidade. Então, eu lembro, né, dessa ideia, os autores usam isso, essa figura, para falar sobre o fato de que eu sei para onde ir, mas às vezes tenho dificuldade de chegar lá. Então, este é o problema quando se fala em moralidade, né? E aí, a isso, então, é associado o conceito de viver em alinhamento, é o conceito de alinhamento, que é o que vai nos levar ao segundo passo. O que seria o alinhamento? O alinhamento é justamente a capacidade de eu fazer a interconexão, ou de se fazer a interconexão entre os princípios morais, os objetivos de vida e o comportamento. Então, alinhamento, alinhar, tornar coerente, tornar conectados os princípios morais com os objetivos que eu traço para a minha vida e com o comportamento que eu assumo. Vale a pena falar que a palavra comportamento aí significa tanto comportamento prático, a minha ação, quanto comportamento psicológico, que seria o quê? Meus pensamentos e os meus sentimentos também. Então, meus pensamentos, sentimentos e comportamentos, tudo isso, dentro da ideia de alinhamento, deve ser conectado com os objetivos, que devem ser conectados com os princípios morais universais. Portanto, o segundo passo para o desenvolvimento da inteligência moral é verificar essa relação na sua vida. Eu verificar isso na minha vida. Então, eu escolho os princípios morais universais, eu traço objetivos que eu tenho na minha vida, há objetivos que são neutros, que não importam. Por exemplo, eu vou escolher uma determinada atividade física para manter minha saúde, meu condicionamento físico. Então, eu tenho o objetivo de praticar uma determinada coisa, um determinado esporte, né, uma determinada atividade física. Eu mesmo quero retomar, por exemplo, pular corda. Então, esse é um objetivo que não tem nenhuma implicação moral. Mas há outros objetivos que têm implicação moral. Por exemplo, o modo como eu vou gerir o dinheiro fazendo eu parte de uma família. Né? O que eu vou adquirir, o que eu não vou adquirir. Isso pode ter uma importância moral, porque isso pode impactar a vida das pessoas. Né? Ou uma profissão que eu escolho. Essa profissão pode ser um magnífico canal, um magnífico instrumento para eu realizar um desses princípios morais. Então, isso já ganha uma importância muito maior. Então, eu estaria aí alinhando meus princípios morais. Vamos pensar em compaixão. Aí eu penso no objetivo de me desenvolver como um terapeuta. Eu também, por exemplo, sou um psicanalista. Então, eu tinha e tenho essa vontade de poder ajudar, contribuir para a saúde mental das pessoas, saúde mental e emocional das pessoas. Então, esse é um objetivo. E, por fim, tem o comportamento. Como eu construo, né, eu busco realizar esse objetivo e como eu efetivamente conduzo a minha vida ou conduzo a prática nesse objetivo. Né? Como eu, por exemplo, conduzo a minha prática como terapeuta, com que valores eu faço isso, respeitando aquela relação, né, entre o terapeuta e o cliente e assim por diante. Então, o segundo passo é identificar princípios morais, mas em relação com objetivos que eu traço para a minha vida e observando os pensamentos que eu cultivo, os sentimentos que eu cultivo
e o comportamento que eu assumo em relação a esses objetivos, em relação a esses princípios morais universais. Eu faço uma pausa aqui para ler o que a querida Roselma escreve. Rony, o ambiente onde o indivíduo vive condiciona ou impacta nesse alinhamento? Ótima pergunta. Ótima pergunta, Roselma. Sim é a resposta, e eu explico esse sim de duas maneiras. Eu novamente agradeço a pergunta. Então, em primeiro lugar, ambiente, ele importa para tudo. Ele importa para tudo. O ambiente doméstico importa. Deixa eu até falar de outra maneira. O ambiente mental importa. Inclusive, é fácil a gente pensar isso porque existe um cérebro aqui guardado, né, dentro de uma caixa, e existe um grande fluxo de substâncias que, que geram reações emocionais aqui dentro desse corpo. Então, isso aqui, há um ambiente aqui dentro de mim. Eu sou o ambiente, né, vamos dizer assim. Então, esse ambiente importa. O ambiente, os vários ambientes sociais importam, né? Vamos pensar primeiro o ambiente privado, né? Importa, o ambiente de trabalho importa, e a cultura também é um ambiente. É muito interessante e produtivo a gente pensar a nossa cultura como sendo ambiente. Isso é muito objetivo, isso é um dos principais materiais de trabalho dos cientistas sociais. Eu penso especialmente nos sociólogos, eu sou sociólogo, que é pensar como as culturas são elaboradas, como ideias predominam por estratégias de dominação numa cultura e passam então essas ideias a condicionar o comportamento de todas as pessoas. E quando a gente atravessa uma fronteira, tem uma outra forma de pensar, outra forma de sentir, outra forma de ver as coisas, né? Haverá aquele conjunto de princípios morais universais, seja lá onde a gente vá, mas em cima deles há uma porção de outras coisas produzidas, criadas, que influenciam também o comportamento das pessoas, e isso está diluído, né, na mente das pessoas, na relação entre elas, nos materiais registrados, nos textos, que é o que a gente chama de cultura. Poderia caracterizar ainda de outras formas, mas a gente entende isso. A cultura também é um ambiente. Então, por isso, em primeiro lugar, ambiente sempre importa bastante, né? Então, o ambiente, ele pode ser um ambiente mais ou menos, vamos dizer assim, mais ou menos produtivo para o desenvolvimento moral. Ou dito de outra forma, o indivíduo pode encontrar desafios maiores ou menores a depender do ambiente no qual ele se encontra. O que é importante sempre entender é que em todos os lugares, né, eu vou falar sobre uma outra coisa que também é universal. Em todos os lugares as pessoas carecem de se desenvolverem moralmente. Em todos os lugares. Mesmo onde às vezes a cultura é uma cultura mais moralizada, ela é mais organizada conforme regras, existe uma ideia mais consistente de igualdade. Então, mesmo nessas culturas de igualdade, de transparência, né? Então, mesmo nessas culturas, os próprios indivíduos eles continuam carregando os seus impulsos, os seus instintos, o seu egoísmo, e eles precisam também se aperfeiçoar, né, na sua vida privada. Se o sistema social está bem organizado, isso não quer dizer que nas relações também não vai haver, por exemplo, competição, não vai haver concorrência, não vai haver inveja e por aí vai. Eu vivi alguns anos na Alemanha e eu lembro que eu fiquei surpreso quando eu soube que lá na Alemanha também existe o QI, ou existe, que é o quem indique, né? O que tem também o costas quentes, fulano tem costas quentes, né? Quer ter quer ser apadrinhado, quer ser favorecido. Lá também tem, né? E por aí vai. Tem uma passagem muito legal aqui nesse livro. Eu vou tentar encontrar aqui enquanto eu falo. Eu não me preparei para falar disso, mas tem uma passagem que me surpreendeu aqui nesse livro, que é quando os autores
quando os autores falam sobre o mencionam, eles não fazem disso um grande tema, mas eles mencionam a dificuldade que eles perceberam para falar ou usar o tema moral, né? Então eles perceberam que falar de moral, mesmo nos Estados Unidos, não era uma coisa tão popular, né? Eu tenho um amigo que já me falou, né? Alguns amigos já me falaram, não, é difícil, né? Você usar o tema moral para promover seu trabalho, porque aqui no Brasil, eu falei, não, é verdade, né? Eu não encontro aqui agora a passagem. Então, como se no Brasil fosse especialmente difícil falar de moral. Mas eu me surpreendi no livro desses dois norte-americanos, eles indicando que também nos Estados Unidos usar o termo moral não é uma coisa tão simples, né? Isso porque as pessoas estão muito, é, de um lado, as pessoas de fato elas estão muito atentas e ligadas ao egoísmo delas. É difícil ser diferente, né? E como nós vivemos já numa era secular, quem sabe um dia eu falo sobre um belo livro de Charles Taylor, que também tem exatamente esse título, A Era Secular, Uma Era Secular, a Secular Age. A gente vive numa era secular onde falar de virtude, falar de moral, falar de espiritualidade não é uma coisa assim tão livre, espontânea, tão natural. Então há às vezes um certo incômodo, um desconforto, né, quando se, quando se toca nesses temas. Isso está em todo lugar, né? Então, o ambiente importa, Rosel. Então, eu estou tentando falar sobre essa primeira parte da minha resposta para você. O ambiente importa, né? Às vezes, a gente pode também pensar, às vezes se trata de um ambiente onde a condição material ela está muito prejudicada, né? Tem muita escassez. Mas também, se a gente pensar num ambiente de muita abundância, isso também pode gerar muita ganância, né? Então, então, quando há escassez, pode haver muita disputa, muita concorrência, né? Uma certa mesquinhez, talvez. Às vezes, mesmo no ambiente de escassez, as pessoas dividem, elas colaboram justamente para vencerem juntas a escassez. Então, isso é relativo, mas sim, o ambiente sempre vai impactar. E eu vou para a segunda parte da minha resposta, que é justamente o fato de que o desenvolvimento moral ele encontra obstáculos bem específicos, e eu quero citar dois tipos desses obstáculos, né? O primeiro desses obstáculos, esses autores mencionam, são os vírus morais. Eles chamam de vírus morais. Que são certas posturas, certas atitudes que atrapalham, que prejudicam o desenvolvimento moral. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em arrogância, seria uma postura, né? A pessoa ela entende que ela precisa ser arrogante, que isso é devido e importante, necessário para ela conduzir a ação dela no mundo, e isso então contamina toda a lógica de vida dela, contamina pensamentos, contamina sentimentos e atrapalha para que ela construa esse alinhamento com princípios morais. Às vezes dificulta até mesmo a escolha dela por princípios morais. Então, eu estou citando aqui ganância, arrogância, por exemplo, e preconceitos, né? Aquela atitude prévia que nós temos, tanto desconfiança quanto preconceito, exatamente, que é de antemão considerar pessoas inferiores a nós. Eu falo isso e lembrei agora de uma citação de Lessing, um poeta, literato da época do iluminismo alemão, que ele diz mais ou menos assim, que depois que eu me conheci mais, que eu aprofundei o conhecimento sobre mim, eu deixei de rir das pessoas diferentes de mim. Bacana isso, né? Então, o preconceito, quando a gente assume preconceito, isso também é um vírus moral, isso também deturpa a nossa moralidade. E os autores também falam de emoções destrutivas. Isso aí é até mais fácil de citar, medo, raiva, ódio, inveja, que são emoções que
que também atrapalham esse desenvolvimento moral. Eu estou falando disso, desses vírus morais ou dessas emoções destrutivas, para também exemplificar a forma como o ambiente pode atrapalhar o alinhamento. Porque geralmente é no ambiente, nas nossas relações, que nós sentimos essas coisas ou assumimos essas posturas. Então, sim, o ambiente é muito importante. Vamos lá. Então, eu estou desenvolvendo, né? Eu estou desenvolvendo esse segundo passo, que é o passo do alinhamento. Como produzir esse alinhamento. Né? Então, é importante eu pensar nessa relação dos princípios morais com os objetivos e o comportamento e considerar, justamente a proposta da pergunta, por isso que eu gostei dessa pergunta, considerar os obstáculos que nós temos. Né? Qual é o tipo de postura que eu tendo a assumir que não é muito legal para o meu desenvolvimento moral? Né? Eu falei da arrogância, me ocorre aqui uma postura autoritária, por exemplo, de querer se impor às pessoas. Né? Então isso atrapalha, uma intolerância, para falar também do preconceito, isso atrapalha. E justamente para esse desenvolvimento desse alinhamento, para otimizar esse alinhamento, insisto, né, tratando do segundo passo ainda, que é organizar esse alinhamento, é importante pensar os recursos que eu tenho. Então, o primeiro recurso é a própria inteligência moral. Se você está tentando anotar e registrando mentalmente, quem sabe por escrito, o que eu estou dizendo, vale a pena adicionar à compreensão da inteligência moral o fato de que a inteligência moral ela é a instância mental que escolhe. Por isso que eu falei em selecionar os princípios morais universais. Então, a escolha é algo essencial. No caso da inteligência moral. Não pode haver inteligência moral sem a liberdade para escolher. Eu não estou falando isso, eu não falo essa expressão como uma espécie de um clichê. Né? Eu falo dessa expressão liberdade para escolher como sendo uma coisa muito constitutiva do sujeito. O sujeito, para ele ser um sujeito, para ser um indivíduo, ele precisa poder escolher. Poder escolher o que ele quer fazer com a vida dele, por exemplo. Mas a inteligência moral indica, escolha o que você quer fazer da sua vida, mas faça isso partindo de uma escolha prévia, que é a escolha dos princípios morais pelos quais você quer, então, guiar a sua vida. Então, o elemento de escolha ele é essencial para se pensar em inteligência moral. Então, o primeiro recurso para produzir o alinhamento é se dar conta e aplicar a inteligência moral, conforme esses autores, como uma forma de escolher e saber. Né? O saber escolher. Saber os princípios morais universais, conhecê-los e escolher esses princípios morais. Então, aplicar a inteligência moral. Segundo, desenvolver a competência moral, que é observar as suas condições de cumprir ou de realizar os seus princípios morais. Então, isso é a competência moral, é fazer, realizar o princípio. E um terceiro recurso, é interessante mencionar esse terceiro recurso, que é a competência emocional. Então, para que eu possa tanto aplicar a inteligência moral e o comportamento e a competência moral, eu preciso também desenvolver, quanto mais melhor, a minha competência emocional, que é o quê? Por exemplo, desenvolver meu autoconhecimento, procurar formas de desenvolver meu autoconhecimento. Isso é um aspecto da inteligência emocional. Outra, também desenvolver a minha reflexão, o diálogo comigo mesmo. Isso é algo excelente, muito importante de se fazer. Esse hábito de estabelecer uma conversa consigo mesmo para ponderar situações da vida, ponderar sobre os próprios objetivos, sobre as próprias escolhas. Isso também diz respeito à inteligência, à competência emocional. Um outro elemento é observar os próprios sentimentos, observar a dinâmica emocional, a dinâmica sentimental dentro de si,
justamente para poder fazer uma gestão disso, no sentido de afastar os sentimentos que são, como eu falei, são os vírus morais, né? Que são sentimentos que não são bons, os vírus morais ou as emoções destrutivas, não importa, mas tirar os sentimentos que não são moralmente produtivos e conscientemente fazer com que o lugar dele seja ocupado por uma disposição mais positiva, né? Eu falo isso, me ocorreu mais um vírus moral, que é a autodepreciação. Importante isso, né? Que a autodepreciação pode levar, então, a uma postura emocional ou um sentimento muito pouco produtivo do ponto de vista moral, ser um obstáculo para a moralidade, né? E um outro elemento dessa competência emocional é também saber ler a emoção, o sentimento das outras pessoas para poder promover uma intersubjetividade, uma sociabilidade melhor. Então, de novo, o segundo passo é esse alinhamento, e para eu conseguir o alinhamento, eu preciso, o alinhamento que é a interconexão entre princípios morais, objetivos e comportamento, eu preciso identificar os obstáculos e eu preciso também estar ciente dos recursos que eu tenho. A própria inteligência moral, a competência moral e a competência emocional. E assim eu avanço para o terceiro passo para o desenvolvimento da inteligência moral. Esse terceiro passo ele é bem prático, eu vou até mencionar aqui alguns dos pontos que eu extraí do livro. Então, do ponto de vista prático, como é que eu organizo, né, esse meu trabalho para o desenvolvimento da minha inteligência moral? Então, o primeiro passo ele é bem interessante, ele é bem legal, né, de se falar, que é eu imaginar, eu descrever, e quanto mais isso puder ser escrito, querida pessoa, melhor, né? Eu escrevi meus princípios morais e eu digo que eu fiz isso. Escrever os princípios morais, escrever meus objetivos, escrever algo sobre o meu comportamento, pensamentos predominantes, sentimentos predominantes e o comportamento que eu já tenho, né? Então, esses são os elementos do alinhamento. E também identificar aquelas emoções, aqueles pensamentos que prejudicam o meu desenvolvimento moral e atentar para os meus recursos. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre esses recursos, né? Fora o fato que eu já os nomeei, inteligência moral, competência moral e competência emocional, eu quero falar um pouquinho mais sobre como lidar com isso. Mas então, primeiro ponto, nesse terceiro passo, é descrever o meu eu ideal. Como eu quero ser? Eu quero desenvolver minha inteligência moral, eu quero me tornar uma pessoa melhor. De que forma? Qual é a forma que essa pessoa melhor vai ter? Como é que eu gostaria de ser? O que eu quero tentar me tornar? Então, descrever isso, o eu ideal, é a expressão dos autores. Registrar objetivos relativos a esse eu ideal. Bem, se eu quero ser esse eu ideal, quais são os objetivos que eu vou traçar para isso? Então, vamos pensar, por exemplo, eu quero me tornar uma pessoa mais competente emocionalmente, uma pessoa mais serena, por exemplo. Então, eu vou traçar como um dos meus objetivos escutar mais as pessoas. Estou pensando uma coisa agora, tentando exemplificar, né? Então, seria um segundo passo. Um terceiro passo, identificar as lacunas morais, né? O que eu tenho que... Quer dizer, o que eu não tenho, o que eu percebo que não tenho, que é algo que me atrapalha a chegar nesse eu ideal, né? Quais são as disposições que eu sei que eu não tenho, as dificuldades então que eu tenho, vamos chamar assim, quais as dificuldades que eu sinto em mim, né, que podem me atrapalhar nisso. E aí eu chego a um quarto ponto que eu acho bem legal, que é esse que eu tinha anunciado há pouco, que é para então me ajudar a chegar a isso, me aproximar do meu ideal, eu vou promover os meus pontos fortes. Esse é um ponto interessante do livro, né? Ou seja, eu não vou lá gastar minha energia
grande parte da minha energia com as minhas deficiências. Eles até dizem assim, eu vou dedicar 80% dos meus recursos, da minha energia, para me ocupar com os meus pontos fortes. E eu deixo 20% para me ocupar com as minhas deficiências. Por quê? A ideia aí é que se eu incrementar os meus pontos fortes, eles podem, então, além de me estimular, primeiro, por ser já uma facilidade minha, eles podem estimular o meu trabalho e, além disso, eles podem sim também ajudar eu a cumprir ou alcançar o preenchimento daquelas lacunas morais. Então, eles falam sobre dar ênfase aos pontos fortes. Eu gostei dessa ideia. Achei uma ideia simples e interessante, né? que não é muito comum nós pensarmos dessa maneira. E o último ponto que eu cito é buscar meios, buscar recursos, buscar facilidades, buscar instrumentos, buscar ajuda para então alcançar esse eu ideal. Que pode ser, por exemplo, buscar companhias que contribuam para isso, que possam te apoiar nisso. Então, são tipos de relações de pessoas com as quais nós podemos nos ligar, que elas têm também uma mente mais expandida, uma mente mais positiva, uma disposição mais amorosa, eu diria. E essa companhia, então, essa troca, ela vai ser positiva. Esse comentário que eu acabo de fazer, ele se identifica com a ideia de ambiente que eu então, abordei quando me foi perguntado, né? Até onde o ambiente pode condicionar ou impactar o alinhamento. As relações que eu assumo, elas são um ambiente também. Então, por isso eu preciso ter muita atenção com as relações que eu estabeleço, porque elas vão ter um impacto na minha vida, um impacto na busca dos meus objetivos. Então, isso é importante notar. E uma outra possibilidade, eu já mencionei, buscar terapias, diferentes terapias, que podem nos ajudar, por exemplo, num processo de autoconhecimento. E um último elemento que eu menciono são estratégias de aprendizado, de educação. Eu vou estudar propriamente. Então, se você viu, por exemplo, o story que eu preparei para anunciar o evento de hoje, mostra uma imagem minha justamente lendo esse livro que eu comento hoje, que eu quis passar essa mensagem, que faz parte do desenvolvimento da minha inteligência moral, eu estudar, eu conhecer as coisas relativas à moralidade. Né? Por isso eu tenho esse canal, né, para promover essa oportunidade de aprendizado em moralidade, por isso que eu preparei um curso sobre isso, porque moralidade é matéria, como é algo real, é um fato da vida humana, a moralidade, então isso é matéria de estudo, né? E consequentemente não, e também é matéria de treinamento, né? Que é o que eu estou tentando mostrar hoje para você. Então, querida pessoa, eu paro por aqui, agora sim eu paro por aqui, eu cumpri o programa de expor para você quais são os 3 passos, né, para se desenvolver a sua inteligência moral. O primeiro passo, definir os princípios morais universais para a sua vida. O segundo é trabalhar na organização do alinhamento entre esses princípios morais que você escolheu e os seus objetivos que você traça para a sua vida e o comportamento que implica os seus sentimentos, seus pensamentos e suas ações. Então, o segundo passo é promover o alinhamento entre esses 3 elementos. E o terceiro passo, eu vou concentrá-lo justamente na definição do seu eu ideal, na definição do seu projeto de vida como pessoa. Na ação de você saber aquilo que você quer se tornar, como que você quer se tornar uma pessoa melhor e se organizar, trabalhar, estudando, se auto-observando, para você, então, poder realizar o seu eu ideal
e ser, certamente, por meio disso, uma pessoa mais satisfeita com você mesma. E, para falar de ambiente novamente, e sendo uma pessoa melhor, você também vai produzir ambientes melhores. Às vezes, a nossa relação com o eu ideal acontece em alguns momentos, né, no nosso presente. Em alguns momentos no nosso presente, no nosso dia, a gente consegue ter uma atitude que é a atitude daquele eu ideal. E essa relação também acontece com o eu ideal, no sentido de que a gente vai amadurecendo, trabalhando e se aproximando desse eu ideal. Então a gente encontra esse eu ideal em algumas ações no presente e a gente encontra esse eu ideal aproximando-se dele paulatinamente ao longo da nossa vida, ao longo do nosso amadurecimento e treinamento e capacitação em moralidade. Então essa é a mensagem de hoje, esperando que ela tenha sido clara e sido percebida como útil para você. A Roselma, Rony, no final trata-se sempre de escolha, não? Olha só, eu comento isso para terminar, né? Trata-se sempre de escolha, sem dúvida, não tem como evitar. Para a gente ser pessoa, a gente precisa fazer uma escolha sobre o que a gente quer fazer com a nossa vida. Então, sem dúvida, trata-se sempre de escolha. O que a inteligência moral está dizendo olhe, então escolha organizar a sua vida, escolha definir seus objetivos conforme os princípios morais universais. E pensemos agora juntos, né? Escolha conforme os princípios morais universais, porque eles já estão testados nas diferentes culturas e testados ao longo de já milhares de anos, né? Esse projeto de humanidade moral ele foi definido já há cerca de 2.500 anos, 2.500 anos, quase 3.000 anos. Então, esses princípios morais universais estão bem estabelecidos. Então, é de fato inteligente, é de fato moralmente inteligente fazer a escolha para conduzir a vida a partir desses princípios morais universais. Eles já estão muito testados, já estão bem legitimados, vamos dizer assim. Mas cada um é livre, como pergunta a Roselma, cada um é livre para escolhê-los e para não escolhê-los. O incentivo é para que você faça essa escolha. Obrigado, Denner, pela intenção de ver de novo a live. É mesmo, Denner, os gregos que o digam, né? Os gregos fazem parte disso que eu menciono como sendo a era axial, especialmente na importante figura de Sócrates e dos seus sucessores, mas mesmo antes de Sócrates, já com dramaturgos gregos, né? A dramaturgia grega foi muito importante também para produzir, para estimular o autoconhecimento, a interioridade, as pessoas voltarem para dentro delas para se observarem. Então a dramaturgia grega foi importante para isso. Então os gregos são muito importantes. Os gregos tinham uma ideia muito clara de projeto de indivíduo, projeto de elaboração de uma pessoa. Né? E um dia eu quero até falar um pouco sobre isso. Tá bem, queridos? Obrigado, então. Querida pessoa, fique bem nesse restante do dia, um bom início de semana e a gente se encontra então em breve. Obrigado pela companhia. Então, até. Tudo de bom.